Bom dia a todos, sejam todos muito bem-vindos para mais um momento de oração, de reflexão. Hoje nós vamos falar de um assunto muito atual que envolve todos nós: preconceito, indulgência. Essas duas palavras estão intimamente interligadas. São palavras que nos traz reflexões, que nos faz refletir sobre as nossas condutas, as nossas atitudes perante os outros. Bom dia, Bruno, seja bem-vindo. Hoje nós vamos falar então dessa parte, desse tópico do capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. Terezinha, seja bem-vinda. Peço a você que, se possível, vá para um lugar confortável, tranquilo, onde possa se concentrar, viver aqui esse momento presente, pedindo ao alto, pedindo a proteção dos nossos mentores espirituais, dos nossos anjos guardiães, assim como você queira chamar aquele anjo da guarda que te protege, que te orienta, que te guia. Peço a você que feche os olhos, respire fundo, puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, oxigenando o seu cérebro, para que você possa se concentrar e viver aqui esse momento presente, esquecendo tudo lá fora. Esquecendo os problemas que eu sei que você tem, eu tenho, esquecendo as frustrações, esquecendo aquelas atitudes das outras pessoas que te deixam chateada. Eu peço agora que você se concentre, pedindo a proteção de Jesus Cristo, dos nossos anjos guardiães, aqueles que nos protegem, nos guiam, nos orientam, agradecendo por mais esse momento que eu tenho certeza que será de muito aprendizado. Agradecendo pela noite que se passou, agradecendo pela nossa saúde, por estarmos aqui reunidos em torno do Evangelho. E pedimos a proteção de Jesus Cristo. Imagine Ele aí do seu lado, impondo as mãos sobre a sua cabeça, e das mãos dele sai um raio de luz que vai se irradiando por todo o seu corpo. Imagine que essa luz tem uma cor e que ela vai entrando no seu cérebro, tirando todos esses pensamentos negativos que insistem em continuar aí, insistem em te trazer para trás, te impedem de evoluir. E também vai entrando nos seus órgãos e vai melhorando a sua digestão, te dando força para continuar enfrentando todos os obstáculos que porventura surgirem. E essa luz vai se irradiando por toda a sua casa, por toda a sua vizinhança, por todos os hospitais, cheio daquelas pessoas que precisam de alento, de proteção, de amparo. Respira mais uma vez e agradeça por tudo o que tem. Que assim seja. Hoje nós vamos falar sobre indulgência e sobre preconceito. Bom dia, Marta, bom dia, Leida, bom dia, Terezinha, sejam todos muito bem-vindos. E eu começo fazendo algumas perguntas, algumas reflexões. Quando alguém te fala algo que você não gosta, que você às vezes não esperava ouvir, que você sabe até que é verdade, mas que você não quer ouvir, você fica muito ofendido, você fica excessivamente magoado, chateado, com raiva? E quando alguém olha atravessado para você, um colega de trabalho, um irmão, algum parente, quando alguém se veste diferente de você, você julga? Você menospreza essa pessoa? Você critica outras pessoas que pensam diferente de você? Tudo isso que eu te perguntei agora e que nos traz a reflexão, tem a ver com o nosso tema de hoje, que é indulgência. Um dos defeitos da humanidade é ver o mal das outras pessoas. Nós apontarmos o dedo para as outras pessoas, esquecendo que todos os outros estão apontados para nós. Mas você sabe o que é indulgência? Você sabe, Marta, Leida? Vocês sabem o que significa essa palavra indulgência? Indulgência é aquela postura compreensiva, aquela postura complacente,
que a gente adota com relação às faltas, às imperfeições das outras pessoas. Porque sim, nós somos imperfeitos. Você é imperfeita, eu sou imperfeita, todos nós somos imperfeitos, somos seres imperfeitos e estamos aqui justamente para melhorarmos, para evoluirmos. Só porque muitas vezes a gente se esquece que nós somos imperfeitos. E a gente quer que as outras pessoas ao nosso redor sejam perfeitas, esquecendo que nem nós somos. A gente aponta o dedo, a gente ofende, a gente agride, a gente magoa, a gente fica com raiva, a gente faz bico. Tudo isso é contra essa virtude que nós devemos cultivar, que é a indulgência. Porque a indulgência é saber relevar, é saber perdoar, é esquecer, é dissimular, é fingir às vezes que não ouviu uma ofensa, é procurar se colocar no lugar da outra pessoa. É a nossa postura com relação à outra pessoa. É entender, muitas vezes, que aquela pessoa passa por um momento difícil e por isso ela deu uma má resposta. Às vezes ela não te cumprimentou, às vezes um irmão fez algo que você não gostava, entendendo que ele é diferente de nós. Que nós somos diferentes uns dos outros e nem por isso certos ou errados. Entender que cada um tem uma postura diante da mesma situação. Às vezes algo acontece comigo, eu reagiria de uma forma, a Marta reagiria de outra, a Terezinha de outra, o Bruno de outra forma, a Leida de outra forma. E não quer dizer que um esteja certo, o outro errado. Não. Significa dizer apenas que uma pessoa é diferente da outra. E a indulgência é esse olhar mais compreensivo em relação às outras pessoas. Bom dia, Marília. E nós, cristãos, que seguimos Jesus Cristo, nós precisamos olhar para Ele como parâmetro. Ter Ele como parâmetro, como modelo, como guia. Porque Jesus Cristo, alguém se lembra de alguma passagem da Bíblia em que Jesus Cristo tenha sido preconceituoso, tenha sido intolerante? E será que ele não teve essas atitudes de intolerância, de preconceito? É porque ele não sofreu nenhum tipo de preconceito? Nenhum tipo de intolerância? Pelo contrário. Ele sofreu todos os tipos de intolerância, todos os tipos de preconceito. E mesmo assim, ele foi indulgente. Todas as passagens que eu lembro de Jesus, ele foi indulgente, ele foi compreensivo. Quando todos atiravam pedra nele, pregado na cruz, ele disse: Pai, eles não sabem o que fazem. Nesse momento de crucificação, ele se colocou no lugar do seu algoz. Ele se colocou no lugar daqueles que o ofendiam. Essa atitude, ela é maravilhosa e ela nos traz a reflexão sobre como somos melindrosos, como ficamos ofendidos com pouca coisa, com às vezes atitudes tão banais. Bom dia, Ivaneide, seja bem-vinda. E que nós devemos cultivar essas virtudes. Jesus Cristo, ele, para quebrar essa questão de preconceito, de intolerância, ele sempre cercou de pessoas de má reputação. Ele não segregou, ele não ofendeu, ele não discriminou prostituta, ele não discriminou os publicanos, os cobradores de impostos, todas essas pessoas que eram excluídas da sociedade. Assim como hoje nós temos pessoas que são excluídas, que são discriminadas na sociedade, naquela época também tinha a prostituta. E assim, ele, mesmo diante dessas pessoas, ele agia com indulgência. Ele perdoava, ele acolhia, ele chamava para caminhar com ele. Então,
ele nos convida a todo momento a agirmos com indulgência, a adquirirmos essa virtude que é tão difícil, é muito difícil nós não nos ofendermos, nós não nos magoarmos, mas nós, a partir do momento que nós refletimos, que nós analisamos as nossas condutas, a gente vê que a gente é tão pequeno e que essas atitudes das outras pessoas às vezes são tão pequenas e às vezes a gente superdimensiona esse problema. Às vezes a pessoa fala uma coisinha mínima que você ofende, a gente fica magoado, a gente fica de bico uma semana. Como nós somos melindrosos e como essa indulgência é importante para a gente viver mais em paz, viver mais leve, em harmonia com a família, com as outras pessoas, com os colegas de trabalho. E nós, às vezes, na maioria das vezes, nós somos muito indulgentes com quem nós amamos. Aqui quem é mãe vai se identificar com o que eu estou falando. Quando alguém fala mal do seu filho, mesmo você sabendo que seu filho está errado, qual que é a primeira reação? Defender. Defender o seu filho. Defender com unhas e dentes e já ficar com raiva daquela outra pessoa e já xingar e já começar a apontar defeitos naquela pessoa. Então nós somos muito indulgentes com quem nós amamos. Mas com quem nós temos uma mínima diferença, nós já recriminamos. Já começamos a apontar o dedo, começamos a apontar defeitos, colocar todas essas, julgar as pessoas. Porque é muito mais fácil apontar defeitos do que elogiar. É difícil elogiar. Presta atenção no seu dia a dia. Quantas vezes no dia você elogia alguém? Pensa, responde aqui pra mim. Quantas vezes no dia, ontem, quantas vezes você elogiou alguém? Você se lembra de ter elogiado alguém? Você se lembra da última vez que você elogiou alguém? Em contrapartida, você se lembra de ter apontado defeito para alguém? De ter ofendido alguém? De ter falado que aquela pessoa era feia, que aquela pessoa está mal arrumada, que aquela pessoa fala mal, que aquela pessoa é intolerante, que aquela pessoa é errada? Porque enxergar a maldade não exige esforço nenhum da gente. Mas enxergar o bem no outro, as qualidades do outro, isso sim, exige um esforço ainda. Porque nós somos espíritos imperfeitos. Várias vezes, Terezinha, você elogiou? E a gente vive relações competitivas. Quantas vezes a gente, para enaltecer nós mesmos, a gente diminui as outras pessoas. Nós diminuímos as outras pessoas. Para a gente se erguer, muitas vezes a gente rebaixa o outro. Nas relações de trabalho, nas relações conjugais, a gente faz isso. Nas relações familiares, em todas as nossas relações, na maioria das vezes a gente faz isso. Nós não somos indulgentes. A gente não acha qualidades nas outras pessoas. Quantas vezes aquele irmão já te ajudou tantas vezes, aquele parente já te ajudou tantas vezes e uma vez que ele erra, é o que você lembra. Por quê? Porque é muito fácil enxergar a maldade no outro. É muito fácil. Não exige esforço da gente enxergar a maldade no outro. Apontar os defeitos do outro é muito fácil. Mas a gente não consegue ainda ver mais virtudes no outro do que defeitos. Então, por isso é que você deve estar se perguntando, mas eu tenho que ser bonzinho? Eu tenho que aceitar tudo? Eu tenho que ser compreensivo a ponto de me humilhar, de deixar o meu orgulho de lado? Quantas pessoas falam isso? Eu tenho que deixar meu orgulho de lado? Eu tenho que tolerar tudo? Não, não é isso. É saber relevar as atitudes do outro. É não revidar, é não sofrer por melindres, por pouquinha coisa.
É não ficar magoado, sem conversar com a outra pessoa meses, anos, por questões ínfimas, que não vão te trazer nenhum benefício, que não vão fazer você evoluir. É ver, é ter a noção de que nós estamos aqui provisoriamente. Então a gente tem que aproveitar cada minuto aqui. A gente tem que aproveitar os minutos com os nossos familiares. O nosso tempo é precioso e ele é finito, ou seja, ele passa. Esses minutos que nós estamos aqui agora, eles não voltam mais. Essa meia hora que nós estamos aqui juntos, não voltam mais. Por isso nós precisamos valorizar cada minuto que nós temos, cada momento que nós passamos com quem amamos, cada momento que nós temos de disponível, cada tempo que a gente tem de disponível, a gente tem que aproveitar ao máximo, porque eles não voltam. Por isso que a gente tem que fazer claro que a gente tem que ter os momentos de descanso, mas na maioria do nosso tempo a gente tem que aproveitá-lo em nosso benefício e em benefício do próximo, procurando atividades que nos edificam e não que nos faz regredir. Isso é importante, a gente ter noção dessa importância do tempo na nossa vida e para a nossa evolução. Bom dia, Lidiane, bom dia, Edson, sejam todos muito bem-vindos. E algo que me deixou reflexiva foi até a minha psicóloga que falou. Um dia eu reclamando de alguém e falando, apontando, né? Como sempre a gente tem esse defeito de apontar os defeitos do outro. Comentando com ela algo, ela falou assim: Nívia, quando a gente se incomoda com o defeito do outro, é porque nós temos esse defeito. E eu regalei o olho, né? Peraí, como assim? Esse defeito que tá me incomodando, que eu vejo que a outra pessoa tem, eu também tenho? E realmente, depois eu comecei a observar. Porque eu tava falando que aquela pessoa reclamava demais, e aquela pessoa era intolerante, e eu estava realmente reclamando demais e intolerante demais. Então, primeiro, a gente precisa olhar para nós, porque o que nos incomoda no outro é o que está dentro de nós. As atitudes do outro que nos incomodam são as nossas atitudes, são as atitudes que nós temos diariamente, conosco, com as outras pessoas. E mais uma vez eu chamo você aí para refletir para a conduta de Jesus, que, como eu disse, é o nosso modelo, o nosso guia. Quem nós devemos sempre seguir e ter como parâmetro, observando cada passagem do Evangelho, porque cada conduta dele tem um significado enorme para a nossa vida. Cada ato dele era pensado para nos mostrar as suas virtudes, para mostrar a importância de adquirirmos essas virtudes. E lá naquele momento, daquela passagem emblemática da mulher adúltera, eu tenho certeza que você aqui se lembra, quando em praça pública todos estavam apedrejando aquela adúltera, aquela mulher que tinha cometido o adultério. Nessa clássica história, quando todos a condenavam, qual que foi a reação de Jesus? Responde aqui, qual foi a reação de Jesus? Ele pegou uma pedra e começou a atirar nela? Não. Ele não atirou mais uma pedra. Ele levou todos à reflexão quando ele perguntou para aqueles. Simplesmente ele falou. Ele não perguntou para ela o que ela fez, ele nem sabia o que ela tinha feito, qual que era o pecado dela, qual que foi a atitude dela, por que eles estavam apedrejando ela, não. Ele não perguntou. Ele simplesmente disse: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. E quando ele falou isso, qual foi a atitude das outras pessoas? Foram embora. Porque quem ali não tinha pecado? Quem ali não tinha errado? Quem ali não tinha tido uma atitude
de intolerância, de preconceito. Quem ali não tinha errado? Ninguém. E aí ele ainda diz: vá e não peques mais. Ou seja, não olhe para trás. O que passou, passou. Os erros são necessários para a nossa evolução, extremamente necessários. As dores, os erros, são experiências que nos fazem evoluir. É a dor como fonte de crescimento, não como fonte de sofrimento, de ficar vitimizando, de falar, meu Deus, eu sou assim porque aconteceu isso comigo, porque a vida me fez assim. Não. Mas a dor como fonte de crescimento, de algo que faz nós evoluirmos, melhorarmos. Então, quando ele diz, vá e não peques mais, ele diz, olhe daqui para frente, mude a sua conduta daqui para frente. O que passou, passou, fica para trás. Melhore, evolua daqui para frente, mude as suas atitudes, repense as suas atitudes. E quando eu falo que indulgência tem tudo a ver com preconceito, porque nós vivemos um momento no mundo extremamente intolerante e preconceituoso. Porque as pessoas, nós estamos intolerantes e preconceituosos. Nós ofendemos quem não conhecemos na internet, porque não é do mesmo partido, porque não comunga do mesmo entendimento. Quem tem preconceito racial, por exemplo, acha que uma raça é melhor do que a outra, que uma raça determinada é melhor do que a outra. Existem diversos tipos de preconceitos regionais. Porque eu acho que paulista é melhor do que carioca. Culturais, de países. Não, você é de terceiro mundo. Eu sou de primeiro mundo. Religioso. Nós espíritas sofremos muito preconceito. Muito preconceito. Já me perguntaram, você acredita em Deus? Mas você deve ser vidente. Quantas vezes? Fala aqui, você já ouviu isso? Mas espírita acredita em Deus? Acredita em Jesus Cristo? Eu achei que espírita fazia só macumba, que fazia só trabalho, que prejudicava as outras pessoas. Muitas vezes nós ouvimos isso. E o preconceito, ele é originado pela ignorância. A gente tem preconceito quando a gente não conhece. A própria palavra já diz, é um conceito prévio, preconceito, é um pré-julgamento. Você pré-julga aquela pessoa, você pré-julga algo que você não conhece. Por isso que a gente precisa, antes de apontar o dedo, antes de criticar, a gente precisa conhecer. Conhecer a religião do outro. Todas são benéficas. A religião ruim é aquela que não te melhora. Se ela te faz evoluir, se ela te faz melhorar, ela é boa. Ela está cumprindo a sua finalidade, que é te tornar uma pessoa melhor. Então, por isso que é tão importante tirar da nossa vida esses preconceitos. Também tem o preconceito intelectual. Eu tenho doutorado, eu tenho mestrado, então eu sei mais. E daí? Às vezes você tem doutorado, não tem mestrado, não tem experiência de vida. Não sabe reconhecer o valor das outras pessoas, humilha as outras pessoas. Isso é o preconceito intelectual. Preconceito social, eu sou rica, eu tenho uma posição boa. Então são diversos tipos de preconceito que assolam a sociedade, que estão presentes em diversas classes, em todas as classes sociais. E que a gente deve evitar. Isso mesmo, Marília. A gente sofre preconceito dentro da família. Dentro da família. Então, por quê? Mas assim, a gente tem que ser indulgentes. Indulgentes. A gente tem que reconhecer que aquela pessoa está em um grau evolutivo diferente. Ela não está sabendo o que fala. Ela não conhece. Por isso que ela, às vezes, critica, às vezes julga. Então, por isso que a gente tem que ser complacente, ser indulgente, se colocar no lugar daquela outra pessoa. Muitas vezes ela não teve a educação que a gente teve, não teve o conhecimento que a gente tem, porque quanto mais conhecimento nós temos, mais nós somos exigidos. Então, nós que temos
conhecimento da doutrina espírita, de todas essas virtudes que Jesus nos deixou, mais nós seremos cobrados. Então a gente tem que cobrar da gente. Nós temos que cobrar de nós, analisar as nossas atitudes ao invés de julgar o outro. Então não revidar, não brigar. No máximo você quer conhecer? Acho que você está enganado. Você não conhece a nossa doutrina. Você não conhece a fundo quais são os ensinamentos de amor, de caridade, de benevolência, de fraternidade, porque é isso que a gente estuda na doutrina espírita. É isso, essa reforma íntima é que é o cerne da doutrina espírita. Então, por isso é que a gente deve respeitar as outras pessoas e começando a ser indulgente com nós mesmos. Porque a gente deve enaltecer a qualidade das outras pessoas, ou seja, a gente deve elogiar as outras pessoas e em nós analisar as nossas atitudes, buscar o que há de ruim em nós, os nossos vícios, os nossos defeitos e procurar melhorarmos sempre. Esse é o nosso intuito. Isso é o que a doutrina espírita nos convida a todo momento a fazer. A buscar na nossa consciência, como Santo Agostinho sempre disse, né? Buscar na nossa consciência, analisar as nossas atitudes e procurar melhorar, evoluir. Então, essa passagem do Evangelho que fala da indulgência, que nos leva a refletir, ela nos traz tantos ensinamentos e nos faz analisar e repensar todas essas nossas atitudes de intolerância, de preconceito, porque todos nós somos preconceituosos e intolerantes em algum momento. Não adianta falar, eu não sou, porque todos nós somos. E a todo momento a gente tem que refletir sobre as nossas atitudes. É aquele conselho de Jesus: vigiai e orai. A vigilância tem que ser constante, tem que ser contínua, tem que ser sempre, porque a todo momento nós somos instigados a praticar o mal, a praticar condutas que nos levam a regredir, e nós estamos aqui para evoluir. Então, nesse momento de reflexão, quando a gente quer um mundo, a gente almeja um mundo em que nós não teremos espaço para preconceitos, para intolerância, em que nós sejamos no mundo em que sigamos realmente os ensinamentos de Jesus, de amor ao próximo, de indulgência, de benevolência, de caridade, onde nós realmente vamos seguir aquela máxima de amar aos outros como a nós mesmos, e que nos convida a amar primeiro nós, para depois amarmos o outro. É igual quando a gente entra no avião e aquela mensagem da aeromoça que fala: coloque primeiro a máscara de oxigênio em você para depois colocar no outro. Isso é a lei de amor, porque isso é a máxima de Jesus: amar o outro como a gente ama a nós mesmos. Quando a gente coloca a máscara em nós, quer dizer, cuida de você para você cuidar do outro. Porque se você não cuida de você, você não consegue cuidar do outro. Então são vários ensinamentos que a gente pode tirar dessas passagens de Jesus como nosso modelo, como nosso guia, como nosso parâmetro a ser seguido. E eu te convido a fazer essa reflexão e esse exercício de elogiar mais do que julgar, de olhar mais para você do que o outro, a refletir que as atitudes, os defeitos que você fica incomodado com as outras pessoas são aqueles defeitos que você tem dentro de si. Então, mais uma vez, muito obrigada. Peço a você que feche os olhos, agradecendo por essa oportunidade de aprendizado, de ensinamento. Nesse momento tão difícil em que estamos vivendo, de extrema intolerância, de extrema
de extremo preconceito, em que as pessoas estão extremamente preconceituosas, intolerância de gênero, intolerância de raça, intolerância religiosa. Pedimos a compreensão e a indulgência, que sejamos indulgentes, que não revidemos, que não xinguemos essas outras pessoas. Pedimos compreensão, que nós sejamos compreendidos e que nós consigamos compreender as atitudes das outras pessoas, nos colocarmos no lugar daquelas outras pessoas que agem muitas vezes de forma que não gostamos. Possamos compreender essas atitudes das outras pessoas. Agradecemos, Senhor, por mais essa oportunidade e que essa energia maravilhosa que emana daqui se expanda por todo o universo. Que assim seja. Muito obrigada a todos vocês. Que vocês tenham uma semana de muita paz, um final de semana muito tranquilo, muito harmonioso e que vocês elogiem aquelas pessoas com as quais vocês convivam. Beijo, fiquem com Deus.